esperar começar. Então, pessoal, essa a gente está no terceiro PAPR, né? Acho que é a nossa 7ª aula síncrona. E eu coloquei para essa semana, como eu tinha combinado com vocês, da gente resolver questões relacionadas aos diagramas, à modelagem dos requisitos, à modelagem dos dados, para a gente começar já a pensar no sistema, porque nas próximas aulas a gente já vai começar a trabalhar com o código, e aí eu quero que vocês tenham o sistema bem definido, e é para entregar o exercício agora, nesse final de semana, né? Então, eu vou usar essa aula para isso. Mas antes disso, eu vou falar algumas coisas referente a esse PAPR. A primeira coisa que essa semana eu coloquei um vídeo para vocês instalarem o Node e o Yarn no computador de vocês. Um vídeo para instalar o Insomnia no computador de vocês. E outro vídeo para instalar o SQLite no computador de vocês. E aqui os sites para o Node e o Yarn, um site para o Insomnia, um site para o Insomnia e o site para o Beekeeper. Então, são esses... O Yarn, ele não vai ficar instalado aqui para vocês. Vocês vão usar o Yarn totalmente pelo terminal. Vocês vão entender depois como funciona, mas o Yarn vai ser pelo terminal e não vai aparecer nada para vocês de instalação dele. Já o Insomnia e o Beekeeper vão aparecer. O Insomnia é um aplicativo que a gente vai utilizar para pegar a transferências de dados de um lugar para o outro. Então, o Insomnia, quando a gente começa a trabalhar com rotas, vocês vão ver, por exemplo, como eu consigo acessar aquele dado do celular, de uma aplicação web, tudo usando o Node, porque aqui a gente consegue capturar o que cada uma dessas aplicações elas vão enxergar. Então, por isso que é interessante utilizar o Insomnia. Existem outros programas parecidos com o Insomnia, mas, assim, fica a cargo de vocês. Eu vou usar o Insomnia e coloquei lá para vocês instalarem o Insomnia. Uma outra coisa também que vocês vão utilizar é o Beekeeper Studio. O Beekeeper, ele vai funcionar como o PHP mais admin, como esses programas onde a gente consegue conectar as bases de dados, né? Então, ele tem a possibilidade de conectar várias bases de dados aqui, MySQL, Postgres, SQLite, e aí facilita isso para a gente, a utilização de um programa assim, ele é bem leve. Como a gente vai... Pior que eu nem sei onde tem base de dados da SQLite aqui. Mas, deixa eu ver do MySQL, se abre alguma coisa. E aí a gente consegue ir acessando as bases de dados, o MySQL vai pedir login, senha, o MySQLite é bem mais tranquilo, e a gente deixa bem mais de boa ele. Lógico que para uma aplicação depois a gente pode trocar essa base de dados, tá? Aí a gente vai utilizar bastante o Beekeeper para isso. Aí estão todos esses dados aqui. E só na outra semana que a gente tem os primeiros programas, né, relacionados ao Node, que é na semana que vem, e vocês já vão executar, criar o primeiro servidorzinho no Node e a gente começar a ver como funciona, tá? Isso tudo aqui é desse PAPR. Aí, nessa semana aqui, eu vou colocar aqui, eu não vou colocar nenhuma atividade. Para a semana que vem,
eu vou colocar... Oh, salvei errado, gente. Aqui não é dia 22, não. Isso aqui é do dia 30. Para a próxima semana, que esses passos aqui de baixo, a gente vai começar a trabalhar e eu vou colocar um exercício aqui pequeno, mas para essa semana não vai ter exercício, tá? A semana de hoje. Eu só quero que vocês instalem isso, porque para fazer esses exercícios vocês precisam instalar tudo isso que está aqui, tá bom? Outra coisa que eu preciso é que vocês façam o cadastro no github.com aqui, porque eu quero que vocês comecem a aprender a utilizar o GitHub. Então, eu peço que vocês façam esse cadastro. Se quiser, depois que eu tirar as dúvidas de vocês, a gente faz o cadastro junto aqui. Mas é muito importante, porque o GitHub vai ser o quê? Ele vai ser um repositório em que você pode colocar softwares pessoais, né? Mas também você pode trabalhar numa empresa. Então, por exemplo, eu, o Lauro, o Matheus e o Júlio trabalham na mesma empresa, no mesmo projeto. Eu estou trabalhando numa parte do projeto, o Júlio está trabalhando em outra, o Lauro está trabalhando na mesma parte que eu. O GitHub ele vai fazer esse gerenciamento dessas versões. Ele é de cada uma das pessoas, né? Então, eu vou trabalhar numa parte, o Lauro vai trabalhar numa parte parecida, por exemplo, e aí ele vai comparar as mudanças e quando eu colocar no repositório, ele vai verificar as mudanças que eu fiz, que o Lauro fez, a gente pode dar um merge nessas mudanças, que é unir essas mudanças, ou não unir essas mudanças, verificar aonde pode dar problema. Então, o GitHub é muito utilizado, existem outros gerenciadores, né, de versão, mas o mais utilizado é o GitHub. E eu gostaria que vocês tivessem o GitHub, porque é muito importante. Vocês já conheciam essa ferramenta? Pessoal? Eu só ouvi falar já. Lá no serviço eles falam bastante. Então, até na outra disciplina, vocês podem utilizar o GitHub para subir os softwares que vocês estão fazendo, que até lá na palestra do Paulo, né, que a gente teve no semestre passado, ele falou dessa importância, tanto do GitHub quanto do LinkedIn. Então, nessa disciplina, eu quero que vocês tenham um GitHub, tá? É obrigatório, não é opcional, não. Então, façam um cadastro no GitHub, e aí a gente começa na próxima aula síncrona, que eu vou passar só a parte do servidor em si, eu mostro para vocês como a gente pode subir nosso primeiro servidor para o GitHub, tá? Que a gente fez. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tudo certo. Tranquilo. Aí essa é a parte de... esqueci o que eu ia falar. A parte de... que eu ia falar sobre, né? E aí, eu queria saber como vocês estão com relação ao projeto, né? Que a gente... Vou parar de apresentar aqui. Com o projeto, os casos de uso, como vocês ficaram, os requisitos, vocês querem me mostrar para a gente fazer aqui em conjunto, e eu ajudar vocês a fazerem, como vocês querem fazer e tal. Ô, Janaína, o meu aí é seguindo o exercício 2 que você mandou lá, né? Que é para a gente fazer alguns requisitos, né? Da pergunta, eu até mandei para você. Você tinha mandado, retornou lá, eu olhei lá. Se você quiser, às vezes a gente até comenta uma coisinha que eu escrevi aí, pro pessoal aí Pode comentar também. compartilhar o seu, Lauro. Então, você e o Júlio e Matheus, vocês começaram a fazer?
Janaína, eu tinha começado a fazer o 1, né, colocado aqui tá até no papel ainda, e eu fui para programação de desktop lá. Isso, que depois eu vou até tirar uma dúvida com você ali. Tá. E você, Júlio? Não, eu só estruturei aqui também, né? Tá. Ó, Aí, Janaína, eu não estruturei nada não, né? Eu só tinha mandado um texto para vocês, lembra? uhum. Aí Tinha eu lá falei que a forma mais usual de colocar o sistema deverá ter ficha cadastro. Não, aí no isso. seu caso aí, o sistema deverá ter ficha cadastral. Aí depois você poderia dividir e colocar: o sistema deverá manter registro de clientes, atendimentos e outras funções. O Ah, tá. sistema deverá ter uma agenda para banho tosa, vacinação, consultas dos animais com o veterinário, visualização e horários, e agendamento de consulta e banho tosa. Todos. O sistema deverá ter um controle financeiro que deverá informar, né? Quanto o faturou, quanto faturou e essencial para o que é essencial para o estabelecimento? E o que Tá é lendo? essencial? O controle financeiro é saber o quanto faturou é essencial para o estabelecimento, né? O quanto Ah, faturou. tá. Porque Tá, só beleza. receber tem que pôr as contas em dia, né? Porque você compra um produto, se você vender ele baixo do que você comprou, você não está faturando. Você pode colocar, se você quiser colocar na forma de requisitos, Hum, aí você coloca, tira o essencial e coloca o sistema deverá ter controle financeiro, que informará o quanto o estabelecimento faturou. faturou, controle de caixa e o outro que você colocou depois, que eu perdi, que está pequeno É, para mim. vendas em estoque, né? Registrar a entrada Vendas, de produtos. isso. Aí o Aí sistema depois o. deverá ter vendas e estoques, em que registrará o que entrou e o que foi vendido, controlando o estoque para que não haja desperdício ou falta de produto. O que vende mais, o que vende menos. Integração do estoque com a clínica para controlar remédios também. Cupom fiscal e emissão de cupom para o cliente, com opção para enviar e-mail e SMS. Assim, tá um sistema bom. E aí, ô Lauro, na parte da web, esse sistema aí seria um sistema Na verdade, esse sistema aí é interno, né? só interno, exatamente. Não, Tá. não pôs nada de web, não. E aí, eu gostaria que vocês pensassem também, além dessa parte interna, uma parte para o web ou mobile. Não precisa ser uma coisa complexa. Pode ser só um cadastro de cliente com o nome do animal, ou a parte de marcar consulta, por exemplo, ser na web. É uma coisa assim mais simples. Então, por exemplo, pode ser um agendador de consulta na web, em que o cliente vai ver os horários que a gente tem vago, né? Ali, e vai cadastrar os horários e o horário, o dia que ele tem vago, e cadastrar se precisa de uma consulta ou se precisa de uma. Como que é o nome do outro? Aquele negócio de lavar banho e tosa. Ou se precisa de um Feitosa. banho e tosa, por exemplo. Poderia ter isso no sistema. Ou se não, ser um sistema só de cadastro mesmo do cliente. Não precisa ter mais que isso. Pode ser só um cadastro de cliente ali, onde que ele cadastra ele, o animalzinho dele. Seria interessante pensar numa coisa assim. Lógico, assim, a gente espera chegar no final com isso tudo, mas seria interessante, né, a gente conseguir ter essas informações. O que vocês acham?
Achei bacana isso aí do agendador aí, achei massa. Porque aí fica uma coisa mais tranquila de se fazer e de se pensar. Pode ser que no primeiro Esse, momento não tenha uma conexão total com o sistema interno, mas é uma coisa que a pessoa interna ali consegue ver. É porque esse tipo de sistema, às vezes, até pode existir, né? Eu Uhum, tive experiência, porque, assim, hoje em dia existe muito pet shop pequeno, que é tudo telefone, WhatsApp, né? Às vezes o cara sim. tem até ração lá, tem as coisas, mas não é uma coisa mais organizada, né? Quem que poderia abrir chamada via web? É se o cliente poderia não agendar, né? A chamar o cara lá do pet shop aí na casa Isso, dele. Isso? é, Poderia isso. também, pode ser uma coisa assim também. Pode pensar nesse sentido também. Eu gosto dessa ideia também. E você, ô Lauro, eu gostei do seu. Aí o diagrama de classes você consegue fazer, o diagrama de caju você consegue fazer. Eu não fiz nada ainda não, né? Eu só estava fazendo essas descrições Uhum. todas aí. Que aí Eu no tava aqui. diagrama de caju, você vai ter que pensar nos atores que você vai ter, né? Eu coloquei lá os exemplos na outra aula, então o Pois funcionário é, do pet shop, o porque cliente. porque o agendamento, por exemplo, o agendamento pode ser pelo ator cliente, né? E pelo recepcionista ou secretário que Sim, tiver lá, né? pode. Ou até mesmo até o administrador. Ele que pode estar Sim. fazendo essas partes todas. Já a outra parte de financeiro, aí vai ser mais o administrador e Uhum. funcionário que esteja no setor, né? Sim. Aí uma coisa que eu peço para vocês é não pensarem muito grande, que é assim, a gente vai tentar terminar tudo, né? Mas pode ser que chegue uma hora que vai ficando muito complexo. Então, Eu até ia tirar um bocado de coisa aqui. Esse negócio não de controle financeiro, essas coisas é mais tem complicado. que pensar um pouco melhor. Mas assim, por exercício pode deixar, mas aí depois a gente vai fazendo aos poucos e pensando o que, que dá para a gente fazer. É... Tem uma coisa. Gente, minha cabeça tá ruim. Aí, tentar não colocar muitos atores, né? Como, o médico, vai ter um médico, vai ter tal coisa, porque tudo isso são informações, vocês vão ter que depois manipular e pensar como vocês vão tratar elas. Mas, assim, se quiser pensar colocar uma parte de consulta em que só o médico vai ver, a gente dá conta de fazer também, porque é só um registro, né? Não tem muita coisa para fazer. Aí eu depois vou explicando a forma que a gente pode ir modificando isso e fazendo. Esse diagrama, então, que eu vou fazer aqui, não precisa ficar focado nisso que eu escrevi aqui, não, né? Eu posso, às vezes, estar enxugando isso para estar fazendo mesmo em cima do que eu acho que precisa, de um Sim, de um pet shop pequeno. Aí precisa disso e disso. Vai funcionar, fulano, ciclano e beltrano, pronto. o melhor Seriam os é você atores. fazer em cima de um pet shop pequeno, Laura. Não fazer de um grande, não. Tá bom, então tá joia. Tá bom? É, E aí a parte do front-end eu vou tentar fazer para vocês para facilitar, para vocês não precisarem coisa muito código, mas é um HTML tranquilo. Aí eu vou até ensinar vocês a usar uma outra ferramenta depois também, que auxilia nesse negócio de imagem e tal. E aí, Matheus, quer falar alguma coisa sobre o seu? Alguma ideia? Ô, Janaína, no meu eu vou ter que diminuir ele, igual falando Uhum. na última aula, né? Que eu tinha colocado muita coisa mesmo. Questão de site, tudo integrado, e-commerce, né? Eu vou ter que É, diminuir bem nele. vocês têm que pensar numa coisa simples, gente, que não é. A gente nem.
Talvez o simples nem a gente consiga finalizar, que dirá uma coisa muito grande. Vamos pensar no menos é mais aqui. Nós temos que pensar menor, gente. Igual no Nuno lá, nós fomos fazer um trem grande lá, acabou que não deu É. para fazer, fizemos só um pedacinho. Então tem que pensar numa coisa bem menor. Aí, e Júlio, como você está nessa situação aí? Júlio? Janaína. Janaína, deixa eu sair daqui. Mas, já, pode falar, Matheus. Só um segundinho que eu já volto, tá, Janaína? Só vou redar a moto bom. aqui com meu pai. Pode falar, Júlio. Então, Janaína, eu estava lendo, pesquisando, mas eu não cheguei, cheguei até a esboçar alguma coisa no papel aqui, mas não cheguei em nada por computador, não. Como os meninos tudo disseram, né? Enche de borbulha, coisa na cabeça e a gente quer colocar tudo. Mas Vocês têm que pensar eu no estava mais pensando em simples fazer possível. algo mais. Eu estava pensando mais algo simples mesmo, mas que fosse algo nessa questão da web, eu estava pensando em usar um pouco mais, sabe? Em usar o recurso mais. Até porque praticamente tudo está integrado hoje na web, né? Então eu pensei em fazer algo mais assim. Tá, aí você me E mostra aí, como tá ficando, porque tem que ter alguma coisa no desktop para a gente usar na outra disciplina de amanhã. Mas tá. assim, a gente vai seguindo aí eu faço um merge de todo mundo e a gente cria o que a gente tem para criar. Tá, mas desculpa, a atividade de sábado é quase escrita mesmo, né? Sim, as duas não são para sábado, não? Não, porque a outra eu já fiz. Aí acho que Peraí, é para domingo, né? 27. domingo. Eu tô até em dúvida, gente, porque eu não... A do diagrama não é para sábado também, não? Uma é dia 26, a outra é dia 27, se não me engano. Então, a do diagrama, atividade 3, né? Tá do lado lá de fora. É pro dia. Ah, é pro dia 4. Eu pensei que era para agora, para sábado. Vocês ainda tem uma semaninha É, para fazer. eu Por nem isso vocês não cheguei estão preocupados, né? E eu tô preocupada aqui falando, e vocês estão de Eu, na boa. verdade, não cheguei lá ainda não. Ah, beleza. Não, tranquilo, então. As duas que tem para esse final de semana, lá no Siga tá com data uma pro dia 26, outra pro 27, mas no arquivo mesmo tá os dois pro dia 26. Não, entrega na data aqui do SIGA mesmo. Como que tá para dia 26? Ué. A Desktop 2, a atividade Ah, 2 do tá, de Desktop. desktop. Eu falei, eu tô falando só Isso. dessa disciplina aqui, por isso que eu tô olhando. Eu falei assim, gente, mas não tem duas aqui. Não, beleza. Então, pessoal, vou deixar para vocês terminarem aí de fazer isso. Era mais para tirar dúvida mesmo, e na próxima aula a gente volta programando mesmo e fazendo as coisas que a gente tem que fazer, porque eu queria que vocês terminassem de usar. Ah, o Lauro perguntou quais softwares dá para usar. Vocês podem usar o Lucidchart para fazer. Ele é para diagrama UML, né? Para qualquer diagrama. E o Creately, que é também para diagramas, né? Eu vou colocar aqui esse meio. Mesmo. Janaína, esse é do dia 4, né? É porque eu já estou Isso é do confundindo dia aqui já. 4. Essa é do dia 4. Ah, tá. Eu te perguntei, não sei se chegou a responder. Essa de sábado, de domingo, é só textual, né? Só Todas textual. elas. Tá. Se em nenhuma dessas aulas também você havia falado também, se caso a gente quisesse fazer uma pesquisa, poderia usar o Google, né? Poderia.
Ah, não, beleza. Aí tem o Creately ali, que eu abri, só que ele é meio lentinho. Talvez mais tarde. Ele já abre assim com diagrama e tal. Então, ele é bem fácil da gente pesquisar as coisas aqui nele e ir encontrando. Aí se colocar Hector. Ô, Janaína, e como é que faria teria como pôr no diagrama vamos pôr esse possível agendador online que estaria no celular, para esse software para loja, por exemplo, de pet shop? Você Como é pode que eu criar representar, como é separado. que ah, tá, não, eu achei que tinha como representar ele com seta, não sei, alguma coisa assim. Ou você pode, porque na verdade é um outro sistema, né? Mas se você quiser, você pode criar. Você pode criar um caso de uso agendador também. Só que aí fica. Porque, tipo assim, Porque o agendador é para. Você pode criar um caso de uso mesmo, chamado agendador. Lembrando que ah, entendi. quando. Deixa eu colocar aqui. Quero ver um ml, gente. Não, um ml. Não. Difícil é achar as coisas aqui que eu não estou achando formas. Simples. Procurar mais formas. Brainstorm. Aí tá aqui, ó. O ML Active Communication User Você Case. não está compartilhando, não, né? Ah, eu pensei que eu estava compartilhando. E eu também mostrando aqui para vocês. Desculpa, gente. Deixa eu... Agora vocês estão vendo? Agora Tá? sim. Aqui no Creately, tem como vocês virem aqui, porque aqui geralmente não aparece as coisas do diagrama de caso de uso. Aí vocês vêm aqui em procurar, aí vocês têm vários diagramas que vocês podem colocar, né? Aí vocês vêm aqui em software, essa aba, aí tem database diagrama, database diagramas de fluxo de dados, diagrama de fluxo de dados também, entidade de relacionamento, vários tipos, né? E aí vocês podem marcar aqui o ML User Case, que é o que a gente está usando, que é esse diagrama, e aí a gente consegue colocar aqui de uma forma mais fácil cada um das coisas que a gente precisa colocar. Lembrando que quando a gente coloca uma linha com uma setinha, eu sou péssima para fazer essas coisas. Aí eu quero fazer com que faça uma seta. Aí se a gente colocar uma seta, por exemplo, aqui está herdando, tá? Aí, por exemplo, aqui é herdando e aqui também é. Se a gente colocar aqui eu coloco um ator, por exemplo, 10 anos para fazer o negócio. Ai, Jesus. Ai, peraí, gente. Vocês estão me escutando? Não, né? Sim, escutando. Tá tranquilo? Ou você está escutando esse barulho? E eu aqui tô escutando normal, Janaína. Ah, é? Já Ó, vai. que bom. Porque aqui tá um barulho de coisa que eu pensei que você estava escutando, que estava vazando aí.
Aí, ótimo. Opa, Zê. Aí, se eu coloco de um para o outro aqui, ó, se a linha ficar reta. Enfim, tentem fazer uma linha reta. E aí, Fazendo vocês. a mão, acho que vai ser mais rápido. Porque eu tenho muita dificuldade nisso, gente. Jesus amado. Janaína, eu acho que o shift deixa reto. Não, Shift, vamos ver. é, Clicar no shift? Ah, não sei. é. Ah, gente, eu não sei mexer. Ah, não, tá apagando o shift. Ó, apagou. Ah, enfim, Ah, gente. tá. Vamos, aí depois vocês tentem fazer ser melhor que eu nessa coisa aqui, porque eu sou muito ruim. Às vezes é até melhor apagar e colocar de novo. Quando se eu colocar aqui nome do ator, funcionário, está o funcionário e aqui está o gerente. Significa que o gerente está herdando tudo que o funcionário tem. Então, por exemplo, aqui a gente tem o caso de uso CRUD cliente, que inserir, cadastrar, atualizar e deletar, né? O CRUD. Se eu faço dessa maneira aqui, o gerente tem acesso a tudo que o funcionário tem acesso. Só que se eu pegar e colocar aqui, ó, um caso de uso só para o gerente, aí. Ai, gente, que dificuldade. Enfim, finge que tá reto. Ah, não, eu coloquei uma linha que é curva, né? Straight. Ah, aí, Laura, achei como que faz. Aí, quando eu coloco aqui, aí eu coloco caso de uso, nota fiscal, sei lá. Nota fiscal. Então, aí significa que o gerente só vai fazer a nota fiscal. E pode fazer o que está aqui. E aqui, por exemplo, poderia vir o cliente. Por exemplo, Pois assim, é, ó. uma dessas aí você pôs nota fiscal. Se eu tivesse posto ali, por exemplo, estoque, eu poderia puxar uma setinha lá do outro bonequinho lá de cima lá para os dois ter acesso, né? Não, para os dois ter acesso, só fazer isso daqui. Aí você pode colocar só no funcionário, que aí os dois têm acesso. Se eu Tá fazer certo. assim, ó. Vou pegar o que você colocou. 10 anos e eu não faço negócio. Caso de uso aqui, estoque, né? Que você falou. É, Aí se eu pego e venho aqui e conecto, aqui, pode ser até aí. curvo, viu, gente? Não precisa. Deu para entender. Aí o gerente também tem acesso. Não precisa ligar nos dois, não. Dessa forma que tá aqui, com herança. Aí Entendi. não precisa, não, porque o gerente vai ser um funcionário, um tipo de funcionário. Aí só as coisas do gerente que você liga nele sozinho, que aí assim fica mais organizado. Agora, como o funcionário e o cliente são diferentes, aí você tem que puxar certo para os dois. Porque as coisas que o cliente tem acesso e o funcionário não tem a mesma coisa. Mas todo gerente é um funcionário. Beleza? Beleza. Então, deu para entender então, né, gente? Então é isso. Peguem para fazer. Ô, Laura, eu vou mandar aqui no. Eu mandei já no chat? Não. Vou mandar aqui e o outro é o Creately. Vou mandar esse link aqui, mas vocês conseguem ver. Que é o Creately.
Aí os dois vocês conseguem fazer. Eu estava editando pelo Creative, que eu acho mais fácil. Mas aí vocês podem usar qualquer um, tá bom? Então vou parar de apresentar aqui. Interromper a gravação também. Alguém tem mais alguma coisa para me falar? Não? Não, tá, só Tranquilo. isso mesmo. Então tá.